Glória! Graça e paz, queridos irmãos, boa noite, tudo bem, irmãos amados? Eu sou o pastor Luciano, da Igreja Vida Cristã, um prazer grande estar com vocês. Nós estamos ao vivo aqui na casa do nosso amado irmão e pastor Jânio e sua esposa Islane. E nós estamos no nosso momento de casais, então nós estamos transmitindo um pouco mais cedo, às 18 horas, para o Facebook e para o YouTube, às 20 horas, no horário normal. Tudo bom, Jânio? Graça e paz, querido? Graça e paz, tudo bom? Tudo bem, meus irmãos estão em casa, graça e paz a todos. Aleluia. É uma graça que o Senhor está nos dando hoje, estar aqui com vocês. Aleluia. E Islane, tudo bem? Tudo bem? Só não pode você ter uma crise de riso, né, irmã? É, pastor. Mas eu consigo, Amém, amém. Eles são pastores, ele, né, é pastor, ela é a esposa dele. Ele é pastor da Igreja Vida Cristã lá da cidade de Natal. Eu digo lá em Natal porque nós estamos em outra cidade, nós estamos na cidade de Ceará-Mirim. Ele é pastor da Igreja Vida Cristã em Natal, no bairro de Nova Natal. E a gente vai estar compartilhando um pouco da vida deles, da vida dois, um pouco de família. Vocês vão aprender um pouquinho sobre a palavra e a gente acredita que esse momento de casais vai estar edificando a sua vida, te ajudando a viver uma vida mais centrada em Deus, um casamento que glorifica o Senhor. Esse é um dos nossos propósitos, né? Então eu quero agradecer a Deus, pedir a graça do Senhor nesse tempo que teremos juntos, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá. Estamos juntos, pedimos que o seu nome seja santificado nesse momento, na vida dos nossos irmãos, e que o seu reino venha sobre nós e que seja feita a sua vontade. Pedimos clareza na exposição da sua palavra, junto com esse testemunho, que o fôlego da vida se manifeste novamente em nossas vidas, através de nós e, sobretudo, Pai, pelo seu Espírito. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja glorificado. Amém. Amém. E amém. Graças a seja Deus. Deus. Nós estamos com esse momento de casais já há algum tempo e tem sido muito edificante e um testemunho recheado com a Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. E tem sido muito abençoado, tem trazido muita graça àqueles que estão ouvindo. Jânio, tudo bom, né? Tudo bem. Me fala uma coisa, Glória a você é casado há quantos anos? Vamos ver se vai acertar. Bom, Se você não for bom em números, passa para ela. eu prefiro passar para ela, né? Vou passar aqui para quem é mais exata. Nós temos 15 anos de casado, vamos fazer 16, próximo ano, dia 10 de março. Se conhece há quantos anos, Islane? São vários, acho que uns 20 anos que nós nos conhecemos. Não, são 18 anos, são Mas todos. antes do namoro a gente se conheceu na igreja. Sim, como namorados, relacionamento de namoro tem 18 anos. Nos conhecemos há 21 anos. Islane gerou fruto já, né? Gerou 2. Glória a Deus. 2 frutos. 2 frutos. Me fala aí quantos filhos e me fala a idade. Nós temos 2 filhos, o Ítalo, né, o nosso mais velho, vai fazer 13 anos agora sábado, e temos o Guilherme, que foi a surpresa, 10 anos depois, Nossa, que que bênção. vai fazer 3 anos agora, dia 15 de dezembro. Então são 10 anos de diferença de um para o outro. E você também fez aniversário há pouco tempo, não foi? Isso. Agora dia 8 de novembro. E eu vou fazer dia 20, sábado. Eu sei. Novembro tem bastante gente. Na igreja é o mês que mais tem aniversariantes, né? Amém, graças a Deus, né? Jânio, fala pra gente, vocês são casados, então, se conhecem há 18 anos, né? Há 21 anos, né? Uhum. E se casaram no Senhor, foi isso? Isso mesmo, pastor. Assim, a nossa história, começando um pouquinho lá atrás, né? Eu compartilho sempre essa história com os jovens da igreja, até porque os jovens hoje eles não têm referências onde geralmente eles buscam, que é nos filmes, na internet, nas mídias sociais. Então eles precisam de referências. Amém. Daqueles que tiveram suas histórias baseadas tanto na palavra de Deus quanto no próprio Espírito Santo guiando a vida deles, né? Então, no nosso caso é assim, nós éramos da igreja, servíamos ao Senhor e tanto eu quanto ela nós orávamos pedindo a Deus alguém para casar, para constituir família. E tudo começou para mim
antes dela, né? Tudo começou para mim um dia que eu estava na igreja, uma igreja com aproximadamente 300 pessoas presentes, e ela chegou atrasada para o culto, né? Sempre Ela atrasado. sempre atrasava um pouquinho, tinha apenas 15 anos ela nessa época. Eu já tinha 20 anos, né? E ela entrou com um vestido azul, estilo personagem da Disney, né? Aquele vestido que a cintura é fina e faz aquele balão embaixo. Aquele... Não, mas era desse Não, era chamativo. Azul escuro, brilhante. Uma coisa assim, né? Chamou a atenção mesmo, hein? E me chamou a atenção, eu estava do outro lado da igreja, ela entrou atravessando o corredor, todo mundo já sentado, e ela passou em pé. Chamou a atenção do jovem Jânio, né? Mas só que aconteceu algo. Eu passei o culto todo olhando para ela, de longe. Não era paquerando, tá, irmãos? Mas observando. E durante o culto eu fui orando também, adorando a Deus, buscando ali. Eu era jovem na fé, então estava buscando muito a Deus na época. E ali naquele culto, eu tive a impressão no meu espírito que ela seria minha esposa. Só que quando nós não temos tanta experiência com Deus, pensamos que tudo é imediato, né? E aí ocorreu que poucos dias depois... Não, no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Mesmo dia. Eu já saí querendo conversar com ela. Ó, Deus falou comigo, né? Eita. Só que ela tinha apenas 15 anos e quando eu fui conversar com ela, a conversa não foi nada produtiva. Eu era aquele novo convertido cheio do Espírito Santo e ela não tão cheia assim, né? Ela, Conversa essa, né, Luciano? Que conversa é essa, né? assim, eu me senti meio luz e trevas, essa é a verdade, porque ela estava uma conversa muito mundana, não mundana no sentido pecaminoso, tá, Você irmãos? explica as coisas direito. Né? No sentido lascivo, não é mundano nesse sentido não, mas assim, a mente vazia de jovens, falando sobre qualquer coisa menos o Senhor, então isso não me agradou, era muito exigente com relação às coisas do Senhor. E eu vi que eu realmente saí dessa conversa com ela dizendo, Senhor, eu acho que foi engano meu, porque o Senhor não se engana, né? Mas a verdade é que nós fomos nos conhecendo na igreja e só 3 anos depois começamos o namoro. E ela já era bem mais madura, tinha mudado bastante a forma de pensar, tinha amadurecido, estava espiritual. Ela né? novinha também, né? Mas ainda era nova, né? Tanto ela quanto eu. Eu aí com 23, né? Dei 3 anos. Agora eu tenho 17. Eu tinha 22, 23 e ela 17. Como é que foi a sua visão disso, Islane? Como é que foi esse momento que você ouviu? Bem, Explica a pra minha gente. versão. Sua versão dessa história. Eu me lembro desse dia, eu estava na igreja, né? Era o culto sexta-feira, culto de doutrina. E uma amiga minha disse que tinha um rapaz me Os irmãos observando. estão começando a entrar agora. E aí? Aí disse que tinha um rapaz me observando, eu olhei e vi Jane, né? Tinha alguém olhando, tinha alguém olhando. Só que eu nesse tempo eu tinha uma postura assim, né? Um pouco soberba, era bem orgulhosa, né? Tinha uma criação assim bem... Então eu observei ali e não dei atenção. E no final do culto, eu recebi um recadinho dele, Foi mesmo? Ixi, eu nem lembro, meu Deus. através de um amigo nosso em comum. Teve recado, hein, gente? Foi o César Costa, chegou com um bilhetinho e estava escrito assim, me ligue, e o telefone dele. Só que eu tive uma criação onde eu me resguardava muito. Então quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, se ele quer falar comigo, ele venha falar comigo, né? Sim. Então foi esse Eita. recado que eu já comecei aí, já dando a primeira... Quer Foi. falar, venha falar comigo. É cheio do Espírito Santo, ela tava, não. Deu o primeiro corte tramontina, né? Não, conversa. Tava cheio do Espírito Santo, né? Tava. E quando ele veio, falou, né, da gente conversar e tudo, eu tinha tido uma conversa com a ex-namorada dele. E essa ex-namorada dele não falou bem dele na época. É claro, né? Hoje eu entendo, né? Na minha época não. Então quando eu fui conversar com ele, eu fui mesmo assim pra espantar. Eu não queria, porque a visão que me passava, depois eu entendi que na verdade a pessoa ainda tinha sentimentos e tal. Tinha umas coisinhas. Aí a conversa realmente foi estranha, mas foi o tempo do Senhor, né? Aí começaram a namorar 3 anos depois, Islane? Foi, em torno disso. 3 anos depois. E aí, Foi, né? e aí fizemos tudo. Assim, não estamos aqui definindo regra de vida para ninguém, mas eu e ela, apesar de jovens, muito jovens, decidimos fazer
tudo que pudéssemos para dar um bom testemunho no nosso relacionamento. E eu acho que a gente está precisando disso. Nós precisamos de testemunho assim hoje, né? Isso. Os jovens hoje se veem, já começam a namorar. É. Não tem um pingo de espiritualidade, não oram juntos. Não honram, né, o processo. Então eu acho que é bom voltar isso, né? Eu tinha algo muito comigo de que eu queria um namoro realmente estilo a moda antiga, como se falava. Então eu queria um rapaz que ele tivesse a ousadia de ir na minha casa pedir permissão ao meu pai, porque meu pai não era fácil. Ele era muito zeloso comigo, muito ciumento, muito cuidadoso. Então eu acreditava que aquele rapaz a quem o meu pai confiasse, eu teria confiança também. Então quando ele veio falar namoro comigo, eu disse, não, eu só namoro com você se meu pai deixar. Que bom, hein? E... Isso é um bom testemunho para vocês, viu, pessoal? Que é novo, alguns que são novos aí, que trocam os pés pelas mãos, aí tá aprendendo aqui um testemunho de pessoas sensatas, né? De honrar pai e mãe. Meu filho também começou a namorar há um mês e pouco atrás, ele foi pedir autorização. Olha que benção. Depois de orar 1 ano com a garota, foi pedir autorização pro pai dela e pra mãe dela. Para ver se deixasse, se deixava, né? Deus é honrado, né? A bênção dos pais é muito importante. É importante ouvir isso, viu, gente? E muito importante, porque, inclusive, deixo registrado que, pelo que nós hoje nos conhecemos, e principalmente eu posso falar por ela isso, se o pai dela tivesse dito não teria tido nenhum namoro, pelo menos não naquele momento. Né? Se o pai dela tivesse dito não, ela tinha submetido, porque ela realmente honrava a autoridade do pai. Honrar pai e mãe é um segredo, né? A Bíblia diz duas coisas. Para que te vá bem, não é? Verdade. Primeira coisa, para que te vá bem, honra pai e mãe, para que te vá bem e tenhas longos dias sobre a face da terra, não é isso? Promessa de Deus, né? E está no mandamento do Senhor. No primeiro mandamento com promessa, né? Primeiro mandamento com promessa. Êxodo 20. E aí, então, Islane, vocês se casaram depois de quanto tempo? 3 anos. Quanto tempo vocês ficaram namorando? Conta pra gente. Foram 2 anos de namoro e 1 ano de noivado. Foi? Sim, 2 anos de namoro, 1 ano de noivado. Isso. Casaram no Senhor. Inclusive o pastor Luciano que fez o casamento, viu, Tanto o irmãos? nosso noivado quanto o casamento foi o pastor Luciano. 16 anos, né? 16? Isso mesmo. 16 anos, né, irmão? 15 para 16. Vai fazer 16 em março. 15 para 16, né? Então vai fazer 16 anos. Que bênção. Graças a Deus. Nesses momentos, hoje de casado, nesse tempo, na verdade, vamos contar aí, 16 anos de casado e 18 anos de relacionamento, né? Talvez um pouco mais, vocês devem ter vivido momentos difíceis. Sem dúvida. Por mais que tenham feito as coisas dentro de um padrão cristão, né, com respeito aos pais, com honra aos pais, isso. Mesmo que tenham feito com paciência, né? Sim. Você já não foi atropelar as etapas, né? Você Sim. honrou as etapas, você também, né, Islane? Vocês viveram momentos difíceis, né? Sim. E ainda vivem, né? Sim. Mas nesses 16 anos, vocês têm algum momento que foi difícil, que vocês queiram relatar para os irmãos? Sem dúvida. Nós tivemos, como acreditamos, nós vivemos num mundo mau, um mundo que está morto, que jaz no maligno. Então nós temos ainda muita coisa do Senhor para aprender, muito da palavra para aprender e muito disso para aplicar em nossa vida. Então, acredito que quem é casado, e principalmente quem já tem alguns anos de casado, sabe que nós temos sempre muitos desafios no casamento. Eu acredito que, no nosso caso, o maior desafio, o período mais difícil foi quando nós morávamos em Ceará-Mirim, né? E fomos enviados, né, para ajudar no início da igreja em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte. Antes de você entrar nesse, me fala tudo de 29 também, Sim. só para gente dar risada, tá? Tá bom. Depois você fala do mais sério, só para gente dar risada. Presta atenção, em 29 dias. Teve as preliminares. 9 dias. Não foi, Islane? Conta aí. Então, o que acontece? Isso que o pastor Luciano está falando, que aqui antes do vídeo a gente conversou um pouquinho Ai, meu Deus. E eu lembrei que com 29 dias de casado nós tivemos a nossa primeira briga, né? E na verdade
foi uma grande briga, porque nós nunca tínhamos brigado para valer, né? Discussão. Então aquela briga, né, foi impactante porque ela estava acostumada, ela era a única filha mulher, estava acostumada com certo conforto, com os pais protegendo, podia acordar um pouco mais tarde, podia fazer as coisas no modelo que os pais permitiam. A mãe dela sempre foi muito de deixar ela à vontade, né? E aí casa-se comigo e tem esse impacto. Com 29 dias nós tivemos um sério problema, e ao ponto de nessa discussão ela querer ir embora. Ela ficou louca de raiva, louca mesmo, porque eu chegava em casa e dizia: essa casa precisa estar arrumada, a comida precisa estar feita, tudo no horário certo, tudo organizado. E ela ficou louca mesmo, assim, foi uma... Acredito que em todo casamento ela deve ter tido aí uns 3 no máximo, nesses 16 anos, no máximo umas 2, 3 vezes que ela ficou muito louca de raiva, Fora de si, né? fora de controle. Já não tirou a paciência islâmica. Com 29 dias foi o primeiro. Aí eu ainda consegui, ela estava querendo ir embora mesmo, e eu consegui... queria a minha mãe. Eu segurei lá o portão, né? E tranquei o portão e não deixei ela ir. Ela voltou para dentro de casa. E naquela hora aconteceu algo que nós queremos que vocês saibam disso, muito importante. Naquela hora eu pensei: puxa, nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo, estamos aqui numa briga feia, o que devemos fazer? Eu olhei para ela, ela não estava querendo me ouvir, muito alterada, mas eu disse: nós somos crentes, nós cremos em Jesus e nós podemos orar. Vamos orar para Deus trabalhar aqui, para Deus falar conosco, vamos ler a Bíblia, vamos ler alguns trechos da Bíblia, vamos orar. E ela topou. E eu nem era pastor ainda, gente, as discussões já eu eram não era boas. pastor ainda, tá vendo? Mas graças a Deus ela se submeteu, né? E fomos para o quarto, cada um num canto, quanto mais distante melhor, a parede, cada um numa parede, né? E fomos orar e oramos, e enquanto eu orava, o Senhor me fez, falou, né, de uma oração. Ele me lembrou, ele me mostrou uma oração que ela havia feito, que eu não tinha conhecimento. Sério? Você não sabia dessa oração? Não sabia dessa oração, ela nunca havia me falado sobre essa oração. E ela tinha orado pedindo a Deus o quê? Diz aí, o que você pediu a Deus? Quando era solteira, né? Eu orei e pedi a Deus um homem, vou explicar, né? Como eu venho de uma família evangélica de muitos anos, tradicional da cidade, e cresci na igreja, então eu vi muitas coisas boas, mas também eu vi muitas coisas ruins. E eu estava nesse período numa fase, digamos que entristecida com a igreja, e algumas questões na família. E como eu vinha de um lar estruturado, né, pai, mãe, então eu desejava ter um esposo, e uma coisa que eu não queria, que eu dizia ao Senhor, que eu não suportaria, seria uma traição. Para algo que eu dizia: eu não conviveria com alguém após uma traição. Então, naquele momento, eu orei pedindo a Deus um homem que amasse a Deus antes que amasse a mim. Porque nisso eu entenderia que ele não seria capaz de me machucar, porque ele primeiro temeria a Deus. Porque se ele fosse só pelo amor por mim, ele iria cair. Mas amando a Deus, né, aí a submissão a Deus seria diferente. Então eu fiz essa oração pedindo um homem que fosse fiel a Deus e que amasse a Deus sobre todas as coisas. E Deus te mostrou isso na oração? Aí lá, com 29 dias de casados, nessa grande discussão, Deus me mostrou ela fazendo essa oração. Deus me revelou mesmo cada palavra da oração. Então eu olhei para ela, estava meio assim temeroso, né, da reação dela, mas eu disse: olha, você lembra aquele dia que você orou assim, 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 dizendo isso a Deus? Eu só precisei dizer isso, irmãos. Aquela mulher que estava irada, né, que eu não conhecia esse aspecto, esse lado dela, né, foi ali a revelação da ira dela, mas maior ainda foi a revelação do plano, de como Deus cuida do seu povo, né? Porque quando eu falei isso para ela, que Deus estava me mostrando a oração que ela havia feito, ela chorou, ela ficou tranquila, e aos prantos ela revelou: puxa, essa foi a oração que eu fiz há anos atrás. E eu sei, sempre soube, desde antes do nosso casamento, que você era a resposta dessa oração.
Oh, glória. Então, enfim, terminou sendo um momento de muito amor, uma guerra, uma briga, terminou sendo um momento onde Deus firmou o amor desse casal, né? Aí terminou em abraço. Né? Terminou felizes aquele momento, né? Só para esclarecer uma coisa, porque hoje a gente vive num tempo que tem que explicar tudo, né? Vamos dizer assim. Ele falou essa questão de que as discussões foi baseada em questões domésticas, né? Porque você tem que fazer a comida, você tem que fazer a casa, arrumar a casa. E não é que ele tivesse uma postura machista. Hoje eu entendo. Jânio, ele até hoje, ele é uma pessoa que me ajuda muito com as crianças e tudo, mas hoje, madura, eu entendo que cada um tem o seu papel e a sua responsabilidade. Então, naquela época eu era muito imatura, eu deixava tudo para depois. Não, depois eu resolvo. Então, essa foi a questão da discussão, para não parecer que foi porque, né? Aí é o momento mais sério, né? Isso aí foi difícil. Foi difícil porque era um casamento ainda de menos de 30 dias. Eu só tinha 20 anos né? quando casei. Eu não tive uma criação onde eu cozinhava, Para ser dona de casa, né? Não tive essa criação para ser dona de casa. Então eu me vi assumindo uma responsabilidade naquele momento que eu Então, não sabia. isso acontece muito, vou abrindo parênteses aí, isso acontece, aproveitando na verdade, acontece muito com as irmãs de hoje, né? Acontece muito. As mulheres não são preparadas Não, para serem donas de casa, mas alguém vai ter que ser dona de casa. E a Bíblia até instrui, né? Que as A Bíblia mais velhas fala- devem ensinar as mais jovens. A Bíblia fala sobre as mulheres sabendo criar filhos e serem boas donas de Ensinarem casa. a amar o Senhor, Né? amar seus esposos. Então é necessário aprender isso, né? Se você, mulher, quer trabalhar fora, tudo bem, nós não impedimos, né, Jânio? De forma Mas alguma. precisa entender que tem a função da dona de casa e faz parte do seu chamado como esposa. Uma pessoa, pastor, me perguntou agora esses dias, pastor Jânio, uma mulher deve trabalhar fora? Eu disse, irmão, na sua pergunta está a resposta. Uma mulher, ela pode trabalhar. A necessidade, enfim, mas ela deve não. Quem deve, pela Bíblia, né? O dever cabe ao marido de suprir as necessidades do lar. Né? A provisão está sobre o marido de prover, né? Todas as necessidades do lar. Agora, a esposa, ela tem a graça do Senhor de cuidar dos filhos, de dar luz e de criar as crianças no caminho do Senhor. Isso isso dá muito trabalho, mas também é uma missão linda, uma missão maravilhosa que Deus deu para as mulheres. Né? E de organizar a casa, né? Sim, sem Que dúvida. não é a limpeza só que nós estamos falando. A limpeza todo mundo pode limpar, né? E está falando realmente do bom andamento bom andamento da casa, família, a administração na casa. de uma casa, depende muito da mesmo. mulher. E aí, Jânio, um momento difícil quando você foi de Natal para Corrais Novos, aí lá foi uma situação bem complicada, né? Lá nós tivemos uma situação complicada, lembrando, também tínhamos inexperiência, né? E estávamos ali no campo missionário, por assim dizer, numa cidade diferente, o custo de vida era diferente, era um pouco mais caro, mas o que pesou, que acabou gerando um estresse, principalmente também na vida dela, mas na minha por correspondência, é que aqui, quando nós estávamos em Ceará-Mirim pastoreando, nós tínhamos uma equipe de pessoas. Você fazia um jantar na igreja, você tinha 10 mulheres para ajudar. E quando nós fomos para Corrais Novos, vamos fazer, poucas semanas depois, vamos fazer a inauguração da igreja. Aí o pastor Luciano, inclusive, foi com vários carros, um ônibus, e quem foi fazer o jantar, minha gente? Olha só, com a ajuda de uma pessoa só, que era a mãe dela. Então, né, isso gerou ali um início de um estresse. Deixo claro, não foi um estresse no sentido da obra de Deus, de reclamar, de nada disso, mas ela ficou numa situação de estresse, enfim, porque não sabia como fazer, não sabia como proceder, e isso, o único que era o alvo, né, de acabar sendo onde ela descarregava as frustrações, acabava sendo em mim. E mais uma vez, é isso que faz a diferença no casal cristão que serve a Deus, irmãos. Olha, é a palavra de Deus, certo? É você saber que a palavra de Deus é a sua regra de fé e de prática. É você aplicar a palavra que você tem conhecido, aplicar mesmo. Você repreender tentações do inimigo
e você aplicar na sua mente, renovar a sua mente com o poder da palavra de Deus, com as verdades que tem aprendido. E o que sempre nos salvou, e nessa hora, nesse momento difícil que estávamos em Currais Novos, também nos salvou. Eu orei, ela orava e Deus falava conosco a palavra. Nós estávamos vivendo um momento no casamento difícil, com certeza uma crise, ao ponto, como todos sabem, você não conseguir estar no mesmo ambiente que um do outro, mas graças a Deus nunca tivemos, porque realmente a graça do Senhor está sobre os casais que servem a Ele, não tivemos violência, nada assim, mas temos o nosso emocional, a carga estava pesada, né? Então a gente não estava conseguindo conviver bem, estava difícil, tudo era uma briga. E eu me lembro um dia em que eu orei, a gente morava na igreja praticamente, a igreja era numa rua, a casa por trás, então eu tinha acesso à igreja o tempo todo, o templo, né? E eu fui lá orar e o Senhor disse assim, saia de casa, falou no meu espírito, saia de casa, entra no carro e vá orar dirigindo. E me veio aquele versículo, né? Agora eu não vou lembrar, acho que talvez o pastor Luciano possa me lembrar, e fala, sobretudo guarda o teu coração. Né? E eu posso já mostrar para vocês onde é que está. Eu sei que é em Provérbios, mas sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida. É esse versículo. E me brotou no espírito, aí eu entendi que o meu coração não estava bem. Meu coração não estava bem. Eu amava a minha esposa, mas o meu coração estava recheado de raiva, de ódio. Então, nessa hora, o Senhor ministrou no meu coração algo muito maravilhoso, através da sua palavra. Ele disse, cuide você do seu coração. E a partir desse momento que eu comecei a corrigir as minhas ações, a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que o Senhor estava me mostrando, as coisas começaram a melhorar e essa crise passou. Né? Louvado seja Deus, né? E como é que foi com vocês, Nani? Como é que foi que você viu a transformação, como Deus, na sua graça, te ajudou nesses momentos, nesse momento difícil? Tanto nesses dos 29 dias que vocês oraram, né? E esse outro momento lá em Currais Novos, como foi que o Senhor restaurou e te animou de novo, né? Porque hoje você é uma irmã animada, né? Você não vive desanimada, você está feliz com o Senhor. Feliz, graças a Deus. Assim, eu vejo que tudo eu tinha que colocar aos pés do Senhor. É isso que eu tinha em meu coração. Porque eu não tinha força de resolver, como essa questão, depois que nós conversamos no início do casamento, eu disse, Senhor, eu não sei como é que cuida de uma casa, não sei administrar uma casa. Então me ensina. Então eu sempre busquei do Senhor que Ele me ensinasse, né? Sim. Que Ele me mostrasse ali o caminho. E em Currais Novos, para mim, foi uma fase difícil, porque além de estar numa cidade nova, tinha as dificuldades de ministério, eu tinha uma resistência a ser casada com um pastor. Algumas pessoas sabem que, como eu venho de família de pastores, uma da oração que Deus não atendeu foi Deus me livre de casar com um pastor. Aí... Eu dizia todo mundo, não, você vai casar com pastor. Deus me livre de casar com pastor. Porque eu sabia, eu via muito sofrimento, né? Em relação a algumas dificuldades. Não em relação à obra de Deus, mas a outras coisas que acontecem, né? Os desafios. Os desafios. Então eu já tinha essa resistência. Então eu me via ali sendo tirada da cidade materna, a cidade que eu cresci, próximo aos meus pais. Meu filho mais velho na época tinha 10 meses, então eu fui tirada dali, daquele conforto e levada para uma outra cidade, pessoas diferentes, a igreja ainda se estruturando e dificuldade financeira e, queira ou não, existia essa cobrança por ser esposa de pastor. Eu acredito que muitas irmãs que são casadas pastores se identificam, a gente acaba tendo essa cobrança de querer estar mais atuando, estar mais à frente, ajudando o marido, a gente acreditava que tinha que ter. É como se fosse obrigada, né? Exato, tinha essa obrigação. É aquela ideia, Islane, de que esposa de pastor também é pastora, tinha que ser né? pastora, exato. E tinha que fazer, né? Eu tinha que fazer mais, eu tinha que cuidar Isso das não é mulheres, verdade, eu né? tinha que fazer evento, eu tinha que fazer... Então, imagine eu numa cidade nova, sem pessoas para me auxiliar, com uma criança, um bebê de colo ainda. E então foi muito difícil para mim, isso começou a gerar em mim frustrações e desânimo por aquela realidade, de estar casada com um pastor. E queira ou não, eu dizia isso a ele. Por que você é pastor? Por que você é pastor? Por que você inventou de ser pastor? Mas sempre foi através da oração, arrependimento, buscar o Senhor, me ajude, Pai, me ilumina os meus olhos,
e buscando amadurecer. Era isso que eu vi, que eu tinha necessidade de amadurecer. Eu, além de ser muito nova, né, casei aos 20, nessa época acho que eu tinha o quê? 22 anos? Foi bem, acho que 22, 23 no máximo. Recém-mãe, então eu via que ela era muito imatura em muitas coisas e buscava em Deus o amadurecimento. Ó, o pastor Jean e a irmã Norma estão ali acompanhando. O pastor Jean e a irmã Norma, ó, Currais Novos ajudou os dois a amadurecer. Isso é verdade. Foi Ô, glória. um tempo glorioso. Quando eu encontrei a graça, aí o negócio fluiu. Uma coisa importante, irmãos, vocês percebem que nos momentos de dificuldade, o segredo dos dois, e acaba sendo todos nós, era a oração, né, Jana? Foi orar, foi parou para refletir, né? Foi dali que surgiu Senhor, me ajuda, é um clamor, né? Foi dali que saiu você dele. Foi ali com as novas que saiu você. Que eu compus aquelas 10 músicas e cada uma delas foi em momentos difíceis. Momentos difíceis, Deus deu 10 músicas para ela. Na verdade, Slane, ela parece ser bem tímida, o Jean disse que ela é tímida. E realmente ele não sabe nem como é que ela canta, mas ela tem uma voz muito bonita, canta muito bem, né, dirige muito bem a música na igreja. É uma grande bênção também a Saranja. Com certeza. Ela sempre fluiu, desde criança, né, cantava na igreja. E a oração, irmãos, é tão importante no casamento. Eu vejo que hoje os crentes, aqueles que estão nas igrejas, confessando Jesus como seu Salvador, né? Mas muitos ainda apenas nominalmente, né? Porque a oração é muito importante na nossa vida, queridos. Como também até o próprio Jesus, que passava noites em oração, noites reservado com Deus, né? E uma coisa que sempre ocorreu no nosso casamento, e nos primeiros anos nós tínhamos ainda essa resistência. Nós discutíamos, às vezes os ânimos, né, ficavam mais calorosos, o tom aumentava um pouco, nunca fomos de ficar aos gritos, nada disso, graças à graça e o favor de Deus, né? Bem. Misericórdia de Deus, né? Mas quando percebíamos que estávamos além do que um casal cristão, estava chegando naquele ponto que um casal cristão, a divergência já estava demais. Se passássemos dali, nós seríamos semelhantes ao mundo, às pessoas que não têm Cristo no coração. Então nós dizíamos, é melhor a gente parar aqui, vamos cada um para o nosso canto orar. Vamos falar com Deus. E eu digo para vocês, irmãos, nunca, eu me glorio no Senhor em dizer isso. Nunca em momentos difíceis ou até em crises em nosso casamento, a solução nunca foi nós que produzimos. Foi o Senhor quem nos salvou. Se não fosse o Senhor, nós Ele é especialista nisso, né? De Ele salvar, né? É maravilhoso. Jeová salva, é o significado Isso. de Jesus. Pois é, e Ele salvou mesmo. Ele salvou diversas vezes o nosso casamento e nos salvou dos nossos pecados, das nossas falhas no casamento. E hoje, e eu quero deixar isso claro, hoje é diferente. Quando nós começamos a divergir hoje em algum assunto, antes que ele se torne uma discussão, nós já nos entregamos à oração. Olha o que Deus faz. Olha a experiência com Deus, como é maravilhosa. Isso foi uma coisa que eu aprendi com Carla. E ela conversando, ela disse assim, nada, para que discutir? Pense, você vai ter o trabalho de discutir e o trabalho de fazer as pazes. Então é melhor não discutir, não precisa passar pelo processo. Meu marido me perdoa. Cara, minha esposa, ela não pôde estar porque, na verdade, eu estou bem distante de casa, eu estou vindo fazer uma visita aqui pro casal. Nós estamos na cidade de Ceará-Mirim, né? Isso. Estou a 26 com 30, estou a 56 quilômetros de casa, né? Isso mesmo. E viemos fazer uma visita, a gente sempre faz junto, eu e Carlinho. Um abraço, Carlinho, um beijo. Carla é a minha esposa que ela está falando. Mas, Jânio, o que a Slane representa para você hoje, amado? Como sua esposa, 18 anos. O que ela representa para você? É um presente de Deus mesmo? Conta pra gente aí, irmão. Como é que é? Sem dúvida. Deixa ela tímida. Eu não, hoje principalmente, pelo fato de amar o Senhor, eu amo o Senhor, minha vida realmente muito cedo o Senhor me chamou para servi-lo, então eu amo o Senhor e tento,
na minha limitação, na minha falha, mas eu tento servir a Deus já há alguns anos, desde 92. E uma coisa hoje eu consigo ver nessa experiência de vida e no Senhor, né? É que eu não consigo enxergar a minha vida com outra pessoa que não fosse essa mulher. Eita. Né? Eu não consigo. Eu falei aqui para vocês sobre Deus, algumas coisas tão importantes que Deus fez em nossa vida, e isso está construído no meu coração. Tá eu, juntamente com ela, né? Somos nós. Então, primeiramente o Senhor, a pessoa que é número 1 na minha vida, o meu Salvador amado, né? Mas depois o presente que Ele me deu com essa esposa. Então ela representa muito para mim. Eu oro para ser dependente de Deus, mas tenho uma vida construída ao lado dela para a glória de Deus. Então tá tudo interligado, né? É como a gente sempre ensina nas escolas dominicais, ou ensina para os casais, né? O formato de triângulo, onde o Senhor está no topo, o marido e a esposa, e nós vivemos isso hoje. Nosso casamento está unido a Cristo, está construído nas bases de Cristo e do seu Evangelho. Bem, o Senhor Jesus é a terceira dogma, né? Isso mesmo. É o convidado oculto, mas presente, né, em cada refeição. Isso. E vocês, Lani, o que Jânio representa para você hoje, dentro de todo esse processo? Agora tem que falar o suficiente para me deixar tímido. Né? É difícil. É difícil porque o Jânio parece, mas ele é muito romântico. Eu já sou, né? Mas assim, para mim, Jânio, ele é como se fosse o meu prumo nesta terra. Eu sei que meu prumo é a palavra, mas Jânio, ele é aquela pessoa que ele me corrige em amor, e ele sempre me traz para perto de Deus, da vontade dele, da sua palavra. Então sempre que eu começo a desanimar, a fraquejar na minha fé, ele traz a palavra de volta, então ele acaba agindo como um consolo nesta terra, né? Em momentos de dificuldades, ele me lembra a palavra, ele mostra que ele está ali comigo, então eu não gosto de falar muito não, mas vai ficar... Então ele representa isso para mim, um porto seguro. Eu sei que pode estar dando tudo errado lá fora, mas eu sei que nele eu vou encontrar uma palavra de consolo, um conforto. Ela está falando isso, irmãos, e tem que dizer também como é que é hoje, né? As nossas brigas hoje, eu costumo dizer para os irmãos lá, não tem briga. A verdade é que não tem briga hoje, a gente não briga mais, graças a Deus, a honra é dele. Mas nós temos divergências, e quando elas acontecem é muito engraçado, irmãos. É muito engraçado. Eu compartilho sempre com os irmãos, até dos irmãos da igreja eu compartilho as nossas divergências, porque é assim, quando não concordamos com alguma coisa, eu digo, vem cá, senta aqui que eu preciso falar com você. Ela já fica bem quietinha, porque ela sabe que lá vem Bíblia. Os irmãos da igreja do Novo Natal vão entender o meu sentimento. Quando o pastor diz assim, vem aqui que eu quero falar com você, a gente já vai falar. Aí eu abro a Bíblia e começo a mostrar versículos, e depois digo o porquê dos versículos. E a parte assim mais, digamos, calorosa dessas discussões é quando ela olha para mim e diz assim, sim, mas esse versículo diz isso que você está falando, mas e aquele outro diz aquilo. É o ápice da discussão. É o ápice. Aí eu digo, não, peraí, mas e qual é o contexto? E aí daqui a pouco tá dois teólogos brincando, falando de Bíblia, né? Brincando, né? Mas eu sempre perco. Isso é maravilhoso. Meu conhecimento não chegou a tanto, aí eu sempre perco. Perde não, mano. Nada, ele ensina também. Isso que você pensa. Isso que você pensa. Só deixando claro, aquele versículo que eu citei, irmãos, é Provérbios 4:23, tá? Os irmãos, muito importante para a vida dos irmãos aí. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, né? Diz assim. Não é isso? Porque dele procede as fontes da vida? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Provérbios 4:23. 23. Amém. É isso, irmãos. Estamos aqui nesse casal abençoado, pastor Jânio e sua esposa Islane. Prazer grande, foi assim, meio que de repente, eles não sabiam, irmãos, desse momento, né? Verdade. Eles não sabiam, foi de surpresa, né? Pedi para fazer um banner à tarde, mas não divulguei, né?
fui divulgar agora. Inclusive nós estamos gravando aqui no Facebook e vai para o YouTube só às 20 horas. Ao vivo. Ao vivo não, gravado. O Facebook está ao vivo. Amém. Mas vai para o YouTube, que é uma mídia que tem mais acesso, né? Isso. Às 20 horas. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e dizer da alegria de ver vocês em pé, firmes na palavra. Louvado seja Deus. Obrigado pelo o lanchezinho gostoso, pão de queijo. Né? Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. E nessa fase inicial, final, Pastor Jânio, Islane, começando com o Islane, qual a palavra que você deixaria, irmã? Conselho que você deixaria para os casais novos, até para os antigos, né, que estão aí acompanhando algo que Deus, nesses anos que você tem de experiência com o Senhor e de casada, você pode estar passando para eles, irmão? Por favor. Teve uma vez que uma jovem, ela me perguntou o que a gente tinha feito para dar certo. Né? Como é que vocês fazem para dar certo? Está casada há tanto tempo, tendo sempre vocês se casaram tão jovens, né? E eu tenho dito que é uma coisa que eu acredito que vem do Senhor, claro, mas é não desistir. Não desistir do casamento. Eu sempre tive esse pensamento de que o meu casamento seria para a glória de Deus. Era o que eu pedia ao Senhor nas minhas orações, um casamento para a glória de Deus. Então, eu nunca desisti desse casamento. Então, nos momentos mais difíceis, a separação nunca foi um pensamento. Nem passou na cabeça, Nunca né? passava pela nossa mente. Eu vou até brincar com algo que eu ouvi John Piper falando. A gente pensa em assassinato, mas separação não. Ainda bem que foram eles que falaram, né? Eles. Senão a gente ia ficar meio assustado, né? Nossa, misericórdia. John Piper, John MacArthur Foi. e Arcis Sproul. Diga aí, irmão. Aí foi experiência Os três dele. conversaram. Aí eu me conversando. identifiquei tanto com aquela... Já pensei em assassinato, mas Arcis separação... Sproul disse assim, não, mas... Minha esposa pensava em me matar, mas nunca pensou em separar. Mas não desistir daquilo que o Senhor lhe confiou. Pelo amor de Da Deus. mesma forma que eu creio que Deus ele confiou os meus filhos a mim, nesta terra, Ele me confiou este casamento. Amém. Então, quando está difícil, eu vou para a oração e creio que Deus ele é a resposta. E aquilo que eu não podia mudar em Jane, aquilo que eu não pude mudar nele, no temperamento dele, era na oração que eu resolvia. Coisas que muitas vezes eu queria, que eu brigava e eu vi que eu não conseguia, eu sabia que através da oração Deus faria. Então, o princípio é esse, não desistir e buscar sempre em Deus a solução, porque Ele tem a solução e a resposta para tudo. Então, Islane, desistência não está no dicionário. Não, né? nunca esteve Louvado e seja nunca vai Deus, estar. nunca vai estar, com a graça de Deus. Amém. Você, pastor, tem gente nova acompanhando, tem gente experiente acompanhando no casamento, né? Uhum. Tem gente que já vivenciou o que vocês vivenciaram e vivenciam situações mais difíceis, Com certeza. né? E o que você falaria para eles, o conselho do Senhor, que você tem aprendido com o Senhor? Eu acredito que não é, falamos aqui o nosso testemunho, mas eu quero deixar claro, esse é o nosso testemunho, mas nós temos a palavra de Deus, que é a nossa confissão de fé, a palavra de Deus, né? Então, o meu conselho para os casais é: lembre-se que Deus tem sempre uma resposta para todo e qualquer desafio que você esteja passando. E essa resposta, não busque ela em profecias ou lugares sofisticados. Está na Bíblia, está na palavra de Deus a resposta do Senhor. Então eu acredito que esse é o primeiro ponto. E outra coisa importante é amar a Deus sobre todas as coisas, querido. Se você amar o Senhor, se Ele for o alvo do seu amor, aquilo que é mais importante para você, para a sua existência, se você tiver no seu coração o Senhor, né, Ele, ou sua palavra, vai endireitar os seus caminhos. Ele vai salvar o seu casamento. Verdade. Amém? É verdade, irmão. Muito obrigado. Deus abençoe Glória a vocês. Deus. Para nós é um privilégio estar aqui. Falou bastante, irmão. Quem estava querendo falar, irmão, Olha aí. falou um bocadinho, né? Imagina se tivesse em Eu sala. esqueci que a câmera estava aí. Eles foram fazendo a pandemia um culto aqui, irmãos,
E ela, como ela canta bem, né? Já disse, você vai fazer a parte da música hoje, né? Isso, foi assim. Aí o que aconteceu? Foi uma crise de riso? Foi, eu tive uma crise de riso, não consegui. Não conseguiu, não? Na, Quando olhou pra câmera, na crise de primeira riso. estrofe acabou a Pô, eu música. cantei a primeira estrofe, quando chegou no refrão eu comecei a rir, aí eu bati nele, canta aí. Aí os irmãos ficou tudo cheio de Espírito Santo na igreja. Nas casas, né? Maravilha, nas casas. E ele quem fez o louvor, eu fiquei aqui, só me segurando. Deus abençoe vocês, irmãos. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá a lua. Estamos aqui no interior do Rio Grande do Norte. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vou aqui fora. Tá extraordinário, gente. Olha só. Estamos num dia de lua nova. Lua nova não, lua cheia, né? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mudar aqui a câmera. Eu acho aqui, cheio. Olha lá, que lindo, gente. Olha. Olha que lindo. Estamos aqui no interior do Rio Grande do Norte, ó. Bem pertinho da praia, né, pastor? Ceará Mirim tem praia? Tem praia. Tem. Fica a 18 quilômetros. 18 quilômetros. Essa cidade que nós estamos é uma cidade praiana, né? Isso. Olha lá que lindo, gente. Isso aqui é algo de Deus, viu? Então você pode estar contemplando aí essa lua abençoada. Nós estamos aqui na casa do pastor Jânio, da sua esposa, Islane. E encerramos essa nossa transmissão com essa lua cheia que Deus nos agraciou e nos abençoou grandemente. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus. Tchau, gente.